Como dizia Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Você sempre foi o forte, aquele que segurava as pontas, que aguentava o tranco, que nunca deixava ver a fraqueza, mas agora algo mudou. O chão parece afundar, as paredes desmoronam, e a pergunta que não sai da sua cabeça é: por que justo agora? Por que, depois de tanto tempo sendo a rocha, você sente que virou pó? A verdade é que a força nunca foi o que você pensou. E hoje a gente vai desmontar esse mito peça por peça. Este vídeo contém legendas para que você possa acompanhar mais intencionalmente e absorver as ideias no seu próprio ritmo. Aqui falamos de psicologia e filosofia com foco em desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Você já viu um prédio desabar? Não é do nada. Sempre tem rachaduras ignoradas, estruturas corroídas por dentro. Com a gente é igual. A gente acha que tá firme porque segura o rosto, porque não chora na frente dos outros, porque engole o desespero e segue em frente, mas o corpo não mente, a mente não esquece. E uma hora, o que foi empurrado com a barriga volta com o dobro da força. Olha só o caso do soldado que sobreviveu à guerra, mas não ao retorno para casa. Ele era o herói, o invencível, até o dia em que um barulho de fogos fez ele se esconder debaixo da mesa. Onde estava a coragem? Ela não sumiu, só estava disfarçada. A gente confunde resistência com resistir a sentir, e aí quando a emoção vaza, a gente se acha fraco. Que ironia, né? Freud falava de algo chamado recalque. É quando a gente enfia as dores num porão da mente e tranca a porta, só que elas não desaparecem. Elas batem, arranham, gritam até serem ouvidas. Se você passou anos sendo o forte, provavelmente tem um porão lotado e adivinha, ele transborda, sem aviso, no dia menos esperado. A sociedade ama os fortes, os que não reclamam, os que viram a página rápido, os que sorriem mesmo com o mundo caindo. Mas isso não é força, é armadura. E a armadura pesa, cansa. Um dia você tira ela pra dormir e percebe que não consegue mais vestir de manhã. Não é fraqueza, é cansaço de uma guerra que ninguém te ensinou a lutar. Tem um estudo famoso sobre resiliência. Descobriram que pessoas realmente resilientes não são as que nunca quebram, são as que sabem como quebrar. Elas choram, elas param, elas pedem ajuda, elas entendem que fraqueza momentânea não apaga a força de uma vida. Você que tá se cobrando por fraquejar agora, talvez seja mais forte do que imagina, só tá aprendendo a ser humano. Vamos pegar um exemplo da natureza. O bambu, ele verga, se dobra, quase toca o chão, mas não quebra. A gente acha que força é ser como o carvalho, rígido, imponente. Só que numa tempestade, quem sobrevive é o bambu. Flexível, humilde, sabendo que dobrar não é se render. Você já considerou que seu desmoronar pode ser só seu corpo e mente dizendo: chega, vamos aprender a ser bambu? Tem uma frase do Jung que corta fundo. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você quer mesmo ser forte? Então pare de fugir do que dói. Encare o vazio, a dúvida, o medo. Eles não são seus inimigos, são seus professores. Todo herói da mitologia passa pelo submundo antes de voltar mais sábio. Você não seria diferente. Agora repara nisso. Quando uma criança cai, ela chora. Ninguém chama ela de fraca. A gente sabe que é só humano, mas quando o adulto cai, a gente acha que tem que levantar rápido, como se nada tivesse acontecido. Quando foi que esqueceram de te avisar que você ainda é humano? Que ossos quebrados doem, mesmo quando ninguém vê o gesso? Se tem uma coisa que a filosofia estoica ensina, é que controle total é ilusão. Os sábios não são os que evitam a dor, são os que decidem o que fazer com ela. Marco Aurélio escreveu um diário inteiro em guerra, não para negar o caos, mas para encontrar clareza no meio dele. Sua força não some quando você fraqueja, ela só muda de forma. E por fim, um segredo que ninguém conta. Às vezes, o que você chama de desmoronar é seu eu verdadeiro tentando nascer. A casca rachando, o velho morrendo. É assustador? É, mas é também libertador, porque por trás da máscara do forte, talvez esteja alguém mais interessante, alguém que não
precisa carregar o mundo sozinho. Agora, a gente vai falar do que acontece depois do desmoronar, porque é aí que a verdadeira reconstrução começa. E você vai ver, às vezes cair é o único jeito de aprender a andar direito. Você já tentou segurar água na mão? Quanto mais você aperta, mais ela escorre. Agora pensa na sua vida. Quantas coisas você tá tentando segurar com força, achando que se relaxar um pouco, tudo desmorona. Pois é, o paradoxo é esse. Às vezes, a única maneira de não perder algo é soltar. Mas como diabos faz isso? Vamos começar com um fato científico. O cérebro tem um limite de carga. Pesquisas mostram que o córtex pré-frontal e a parte que toma decisões desliga quando sobrecarregado. Traduzindo, quando você insiste em ser forte demais, seu cérebro literalmente entra em pane. Não é drama, é biologia. Você não foi feito para carregar montanhas. Olha o caso dos atletas de elite. Eles não treinam 24 horas por dia. Os melhores têm períodos de descanso ativo, momentos de aparente fraqueza, que na verdade são o que os tornam mais resistentes. Se até máquinas precisam desligar para não superaquecer, por que você acha que seria diferente? Aqui entra um conceito da psicanálise chamado sombra. Jung dizia que a gente rejeita tudo que considera fraco em si mesmo, medo, cansaço, vulnerabilidade, e joga numa parte escondida da psique. Só que essa sombra não some, ela volta como ansiedade, como crise, como aquela sensação de do mais. Colapso, bater na porta e misco, eu arrebento. Clássico com ratos. Quando colocados, eles entram em desespero. Mas se recebem um mínimo de controle, um botão pra apertar, mesmo que não mude nada, resistem muito mais. Aí tá a chave. Você não tá desmoronando por falta de força. Tá desmoronando porque cansou de lutar contra tempestades com um guarda-chuva furado. A sociedade vem de uma ideia torta de autocontrole. Parece que você tem que ser um monge tibetano imune a emoções. Só que até os monges meditam para sentir, não para anestesiar. Um estudo de Harvard mostrou que pessoas que aceitam seus sentimentos negativos têm menos depressão. Em outras palavras, fingir que tá tudo bem é o caminho mais rápido pro fundo do poço. Vamos pegar um exemplo da física. A ponte de Tacoma, nos Imiwa. Ela era rígida, forte, até que um vento constante fez ela entrar em ressonância e desabar. Engenheiros depois descobriram que pontes precisam de flexibilidade para sobreviver. Com você é igual, tanta rigidez emocional só leva a um lugar: o colapso. Tem uma tribo na África onde quando alguém erra, eles o cercam e contam todas as coisas boas que ele já fez. Chamam isso de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Agora pensa, quando foi a última vez que você se tratou com essa gentileza? Você que sempre cuidou dos outros. Quem cuida de você? Aqui vai um segredo que ninguém te conta. Vulnerabilidade é um superpoder. Um estudo da Universidade de Houston mostrou que pessoas que admitem medos e falhas criam laços mais profundos. Até no reino animal, lobos mostram o pescoço, ponto frágil, para sinalizar confiança. Sua fraqueza pode ser justamente o que vai reconectar você ao mundo. Sabe aquela história do fênix que renasce das cinzas? Todo mundo fala do renascimento, mas ninguém fala do momento em que ele tá lá queimando. É horrível, é caótico, parece o fim, só que não é. Se você tá nesse fogo agora, preste atenção. As melhores versões de nós mesmos nascem de momentos que parecem destruição. E por fim, um exercício simples. Feche os olhos e imagine que você é um rio. Rios não tentam ser fortes, eles fluem, contornam pedras, caem em cachoeiras e no fim sempre chegam ao mar. Sua força não está no controle, está na capacidade de se adaptar, de se permitir mudar de curso. Chegamos ao ponto crucial: o que vem depois do desmoronar? Porque uma coisa é certa, você não vai se reconstruir como antes. E sabe por quê? Porque aquela versão forte já não serve mais. Ela rachou e agora, nas frestas, entra luz nova. Pensa num osso quebrado. Quando ele sara, o lugar da fratura fica mais denso, mais resistente do que antes. O corpo sabe algo que a gente teima em ignorar. Cicatrizes não são defeitos, são marcas de que você sobreviveu. Sua mente funciona. Igual? Cada crise superada deixa um traço de resiliência que não existia. Aqui entra um conceito da psicologia chamado crescimento pós-traumático. Pesquisas mostram que até 70% das pessoas que passam por traumas profundos desenvolvem habilidades, valores ou visões de vida que nunca teriam surgido no modo automático.
Você pode estar se sentindo destruído agora, mas seu cérebro está trabalhando numa reinvenção que você nem imagina. Olha o caso de Viktor Frankl. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas e criou a logoterapia, a ideia de que até no sofrimento extremo podemos encontrar significado. O que ele descobriu lá no fundo do poço? Que quem tinha um porquê aguentava qualquer como. Seu desmoronar atual pode ser justamente o terreno fértil para encontrar seu propósito. Real, tem um experimento curioso com formigas. Quando o formigueiro é destruído, as sobreviventes não reconstroem igual. Elas adaptam, mudam os túneis, aproveitam os escombros. Instinto puro? Não. É inteligência coletiva, entendendo que crise é oportunidade disfarçada. Você, como ser humano, tem capacidade 1000 vezes maior para fazer o mesmo. Freud dizia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Se você tá sentindo angústia, medo, cansaço, parabéns, você ainda está vivo. A pior tragédia não é desmoronar, é petrificar, tornar-se uma estátua de si mesmo, inabalável e morta por dentro. Seu caos atual é sinal de que sua alma ainda luta. Vamos pegar um exemplo da música. O kintsugi japonês. Eles consertam cerâmicas quebradas com ouro, destacando as rachaduras em vez de escondê-las. A peça fica mais valiosa por ter sido destruída. Pois é, você não precisa voltar a ser inteiro. Pode se reconstruir, deixando visíveis as marcas do que passou. São elas que vão contar sua história verdadeira. Tem um estudo fascinante sobre árvores em florestas temperadas. As mais velhas, quando sentem a morte chegando, liberam nutrientes no solo para as mais jovens. Suas quedas viram sustento para próxima geração. Se você quebrou, se caiu, saiba, sua experiência agora é fertilizante para alguém, inclusive para você mesmo amanhã. Aqui vai o pulo do gato. Reconstrução não é sobre voltar ao normal, é sobre criar um novo normal. Na física quântica, quando elétrons mudam de órbita, eles não passam pelo espaço entre elas, simplesmente aparecem no novo nível. Às vezes, crescimento é assim, discreto, quântico. Você não percebe no dia a dia, até olhar para trás e ver que já não é a mesma pessoa. E por fim, um exercício prático. Pegue um papel e escreva 3 coisas que só o seu desmoronar te ensinou. Pode ser um insight, um limite descoberto, um valor redescoberto. Essas são suas novas fundações. Mais autênticas, mais flexíveis, mais humanas. Epílogo no começo deste vídeo. Você era a pessoa que se perguntava: por que estou desmoronando justo agora? Espero que ao chegar aqui, já comece a enxergar a resposta, porque era a hora, porque toda armadura tem prazo de validade, e porque, no final das contas, a verdadeira força nunca veio daquela casca dura, veio do coração mole que continuou, batendo mesmo quando tudo parecia perdido. Você não está sendo destruído, está sendo desconstruído, e como dizia Guimarães Rosa, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe pra gente no meio da travessia. Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes a maior força que a gente tem é admitir que não precisa carregar o peso sozinho. Um abraço apertado, do tamanho exato da sua nova fase.